Fala pessoal, aqui é o Antônio do canal da AutoMind e neste vídeo você vai aprender como você vai fazer um backup automatizado de todos os seus fluxos no N8N. Quando você chega ali a ter mais de 10 fluxos, é chato você fazer um backup manual dos fluxos. E qual seria a importância de ter os backups do fluxo, né? Muita gente pode se perguntar, mas a maioria hospeda o N8N em VPS e a gente nunca sabe o que pode acontecer. Por isso, o backup automatizado dos fluxos é essencial e fundamental. Porque caso a sua VPS entre em estabilidade, banco de dados corrompa ou qualquer outro motivo que façam a gente perder acesso ou perder os workflows do nosso N8N, a gente já tem um backup automatizado desses workflows, fazendo assim com que a gente não perca e tenha muito mais trabalho do que se a gente não tivesse um backup, né? Então esse é o intuito do backup, é evitar problemas caso algo que não seja provável aconteça. Mas se acontecer, se você não tiver o backup, vai ser muito mais dor de cabeça do que se você fizesse um fluxo automatizado que faz todo o seu backup dos seus fluxos no N8N. Então aqui nesse vídeo eu vou mostrar aqui esse fluxo para vocês, muito simples, vai salvar tudo no seu Drive, tá? Aqui eu deixei algumas notas, tá? Sobre esse fluxo. O primeiro aqui é sobre a configuração do backup automático, desde aqui a gente vai mexer com o node do N8N, desde a criação da API key do N8N, aqui tem um passo a passo para você criar aqui a chave API do Google Drive, tá? Eu não vou criar aqui e mostrar como que cria, eu vou gravar isso num vídeo separado, porque vale a pena só um vídeo para como criar a credencial do Google, porque aí você já consegue criar todas as credenciais e conectar no N8N. Vou passar aqui como que funciona o workflow aqui antes de falar sobre o workflow e como configurá-lo. Basicamente o workflow ele vai funcionar inicialmente com um trigger de scheduling para quando você desejar que só o backup seja feito. Aqui a gente pode deixar de madrugada, 2 vezes ao dia ou até 3 vezes ao dia. No segundo node, ele vai buscar todos os workflows, tá? Então a gente vai abrir aqui, ó, a gente tem um workflow, aqui tem a credencial conectada, recurso workflow, operation get many, a gente vai retornar todos, tá? Do N8N, retornar todos os workflows para a gente fazer os backups. Como às vezes retorna mais de um, a gente coloca um loop over itens para ir fazendo loop para cada fluxo do N8N, também respeitando ali a API do Google Drive, né, para a gente não bater rate limit e não sobrecarregar com vários fluxos. Depois do looper over itens, né, quando vai chegar ali um fluxo em si, a gente vai salvar aqui nos dados do fluxo o nome do workflow, o ID do workflow e também o JSON completo do workflow que a gente copia e cola no N8N. Aqui no Google Drive, a gente vai fazer aqui um search file, né? Eu criei uma pasta específica no Drive para os workflows do N8N. Então aqui no nosso Drive, ó. Então aqui no nosso Drive, como vocês podem ver, é só vocês criarem uma pasta chamada ali N8N Workflows ou Workflows, tanto faz o nome da pasta. Você cria essa pasta aqui no Google Drive, tá? Vai ser importante para a gente deixar os workflows separados e também colocar lá no nosso fluxo do N8N. Beleza, gente. Vocês criaram uma pasta ali no Google Drive, tá? Vocês vão colocar aqui, né? Em Filter, vai ter aqui Filter. A gente adiciona aqui, ó, Folder, From List. A gente seleciona ali a nossa pasta do N8N Workflows. Foi a pasta que eu criei. Em Search Query, a gente vai buscar nesse node aqui, a gente vai buscar por um arquivo lá no Drive. Por quê? Porque a gente precisa ver, antes de criar um arquivo ou fazer um update ao arquivo, a gente precisa ver se ele existe. Então, às vezes, isso serve por quê, né? Aqui a gente tem duas rotas. Um para criar arquivo, um para fazer o update do arquivo. Isso para pegar novos workflows que você criar durante o meio tempo, quando não tiver feito backup, e para atualizar os fluxos já existentes. Então a gente faz um search query aqui pelo nome do workflow. Um ponto importante. Eu estou fazendo aqui pelo nome do workflow. O mais interessante seria fazer pelo ID, porque o ID não muda. O workflow ID não muda, né? Aquele códigozinho que fica do lado da URL ali depois da barra do workflow tem o ID do workflow.
era melhor você colocar o ID aqui. O problema é que você não vai saber identificar o fluxo. Então eu coloquei o workflow name. Então se você mudar o workflow, o nome do workflow, ele vai criar dois workflows. Então tem que se atentar a isso, tá? O ID seria ideal, tá? Eu faço com ID, porque ele não duplica meus workflows independente do nome. Então aqui a gente coloca aqui basicamente um filtro para a gente buscar naquela pasta dos workflows do N8N. Se a gente tem esse fluxo, aqui ó, um if, que se tiver vazio, o objeto tiver vazio, quer dizer que o arquivo não existe. Então a gente create aqui a file, a gente cria um arquivo dentro do Google Drive, JSON, a partir de texto, né? Ó, create from test. Porque é mais simples e rápido do que a gente converter o fluxo em JSON e depois fazer o upload como binary data. Então a gente cria o arquivo, o fluxo do N8N lá no Drive, a partir aqui do texto, né? O file content vai ser o JSON, propriamente do fluxo. Então aqui a gente vai salvar o JSON do fluxo. Então o JSON completo do fluxo a gente vai salvar, que aí a gente só copia e cola. E aqui, ó, em dados do fluxo, a gente vai salvar aqui o file name, né? Workflow name.json. A gente deixar esse .json no final para especificar que é um arquivo JSON. Então aqui a gente cria o arquivo, tá? Passando por isso, ele criou o arquivo, ele vai passar para o Node no Operation, para depois passar para o Rate. Aqui, ó, Node Wait, que a gente vai deixar 3 segundos para não sobrecarregar a API do Drive, tá? E nem também o N8N. Então, ele vai passando aqui por todos os workflows. E se caso ele procurar por workflow e esse workflow tiver, ele vai fazer um update. O que a gente faz? Para converter aqui para um arquivo, o JSON, eu tenho que passar o JSON antes, né? Como o input do convert to file. Aqui ele vai dar um convert to file, tá? Pro Node do Google Drive, porque o Node de update do Google Drive ele só aceita com arquivo binário. Então eu só consigo, né, atualizar um arquivo se ele for um arquivo binário, né, que chegar ali no input do Google Drive. Então a gente vai salvar aqui, ó, o que a gente faz? File, né, resource file, operation, atualizar. Aqui o file to update, a gente pega o ID do arquivo do Google Drive que veio aqui do próprio Google Drive anteriormente. Aqui o input data field name, que é o input do arquivo binário, é data, tá? Padrão que eu deixei aqui. E new update file name, a gente só faz um update aqui do nome do workflow. Então é basicamente isso, muito simples esse fluxo, pessoal. Muito simples. Vocês vão praticamente conectar a API aqui do N8N. Você conecta aqui a API do Google Drive, cria essa pasta do Google Drive cria uma pasta específica no Google Drive para os workflows do N8N, coloca aqui que basicamente seu fluxo já vai estar pronto para uso e fazer o backup automatizado. Aqui, ó, no final, eu coloco um limit para limitar a quantidade de itens, porque às vezes vai passar mais de um workflow. Porque eu quero deixar aqui um aviso no Telegram que o meu fluxo ele foi finalizado, ó. Aqui você coloca o seu chat ID e aqui eu coloquei, ó, backup finalizado com sucesso, para ele sempre me notificar. Esse limit é porque quando você passa por todos os itens aqui, ele vai enviar aqui para cima a quantidade de itens total. Aí se você enviasse assim 10, se você tivesse 10 workflows, se não tivesse o limite, enviar 10 mensagens para você no Telegram. Por isso que serve o limite, para a gente limitar a quantidade de itens. Mas é basicamente isso, fluxo. Eu expliquei aqui, passei pela lógica do fluxo para vocês entenderem como ele funciona. E agora eu vou explicar para vocês como conectar, como pegar a API key do N8N. A API do N8N é muito fácil, gente, de pegar. A gente só vai fazer isso aqui, ó. A gente vai vir aqui, ó, em Settings, tá? A gente vai clicar em Settings. Em Settings, ele vai abrir essa aba aqui, né, que tem o Personal, Users, e o nome aqui já diz, ó, N8N API, tá? Eu já tenho minha API aqui, porque eu já criei, ó. E aí é que fala assim, ó, Use your API key to control N8N, automatizado, usando a API do N8N. Então aqui, ó, vocês vão basicamente criar uma API key, tá?
Criando essa API aqui, vou criar aqui para vocês verem, ó. A gente coloca aqui o label, tá? Que seria o nome, a data de expiração e também, ó, os escopos a gente não consegue alterar porque a gente não está na versão Enterprise do N8N. Então a gente só vai colocar aqui e salvar, basicamente. Eu vou colocar aqui um custom só para... Aí ele dá aqui a nossa API key. Vocês vão copiar essa API key, né? Copia essa API key, eu vou apagar porque eu já tenho uma. Vamos lá então criar a credencial do N8N. Beleza, vocês copiaram a API Key, tá? A gente vai vir aqui, ó, criar uma nova credencial. Aqui vocês vão colar a API Key de vocês, tá? E aqui, ó, base URL, aqui, ó, tem um ponto de interrogação dizendo, ó, que é a API of URL Stance, tá? Então você copia aqui, por exemplo, a sua URL do N8N, se for self-host ou cloud, né? Você coloca aqui, ó, n8n.domínio .com.br/API/v1. Então aqui, ó, vai ser basicamente, ó, aqui vai ser, ó, seu domínio N8N. Você vai colocar aqui, ó, https dois pontos barra barra, vou colocar um outro barra aqui, e o seu domínio do N8N/API/v1. A hora que você fizer isso, já vai conectar aqui e o seu fluxo já está pronto para ser usado, tá? Basicamente, configurar aqui a credencial do N8N, criar a pasta no Drive, que eu mostrei ali para vocês criando ali a pasta, conecta aqui a pasta direto, ó, com essa no filter aqui do folder do Get Workflow do Google Drive, e é só você aqui definir um horário que você deseja, aqui ó, meia-noite, 1h da manhã, salva o seu workflow, deixa em produção, que ele vai começar a funcionar e fazer o backup automático do fluxo de vocês. Eu vou mostrar aqui com exemplo, ó, eu vou colocar aqui um workflow para vocês verem na prática como que ele vai funcionar. Vou dar um teste workflow, ó. No caso, ó, ele salvou, tá? Ele criou o arquivo. Aqui ele deu erro porque eu não configurei o chat ID, tá? Eu vou desativar por enquanto. Então, ó, ele veio aqui, ó, na execução, a gente consegue ver todas as informações. Aqui ele veio o get workflow, viu que estava vazio, aí ele veio para cá, criou o arquivo e tal. E se eu rodar agora, ele vai atualizar o arquivo, porque é um arquivo que já tem, tá? É basicamente isso como vai funcionar o workflow de vocês, tá? Na prática, eu mostrei aqui a execução, ó. Então, é bem tranquilo. Se a gente for lá no Google Drive, ó, vou abrir o Google Drive. Ó, aqui no Google Drive, ó, esse aqui foi de short, foi um teste que eu fiz. E aqui, ó, 951, ó, de hoje, My Workflow 17 JSON, que foi o workflow, ó, que a gente tinha puxado daqui, né? Então é basicamente isso, gente. Como configurar aqui a N2N, basicamente. Para você pegar esse workflow, entre no grupo do WhatsApp do canal, com o link aqui na descrição, que você vai ter acesso a todos os templates gratuitos do canal, tá? Inclusive esse aqui de backup automatizado, com todas essas notas aqui, ensinando como configurar e também como funciona o fluxo, tá? E o fluxo em si, beleza, pessoal? É basicamente isso, o fluxo de backup, tá? Muito simples esse fluxo. Você replica aí para você, para os seus clientes, muito simples, muito prático e vai evitar muitos problemas aí para você. Então, se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal para mais vídeos de automação com IA no N8N.